Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o PORD 11, um fundo imobiliário que vem sofrendo bastante em sua cotação. A gente vai dar uma olhada nos seus riscos, né? Ele tem algumas operações ali que merecem ali uma atenção, a gente vai dar uma olhada nisso também, suas exposições, seus indexadores, a sua atual situação por completo, tá? É um fundo que por estar bastante descontado fica bem atraente, né? Para quem olha ali já vê os números iniciais, o P sobre VP bem descontado e na tabela de sensibilidade tem um retorno ali, como a gente vai olhar ali, superior a 10.8, né? IPCA mais 10.8, que é um retorno bem alto. A gente vai dar uma olhada por completo no ativo. De antemão, peço a vocês que se inscrevam no canal, tá? Deixa o like no vídeo, isso ajuda demais o crescimento. Tô aqui já com o relatório aberto. Preço atual agora, R$ 83,75, né? E olhando aqui no relatório gerencial, vamos dar uma olhada aqui no P sobre VP aqui, ó, 0,86, já indica um baita desconto. Fundo conta aí com mais de 22 mil cotistas. Iniciando o relatório gerencial, ele vai falar sobre o último rendimento, que foi de R$ 1,05, que é abaixo do que ele vinha entregando, né? Isso aí impactou, deve ter impactado bastante também nessa queda da cotação. A gente vê que ele está praticamente ali, tirando o período ali que teve aquele blackout, período pandêmico, ele está praticamente em suas mínimas históricas aí, né? A gente vê aqui nas últimas 52 semanas, ele está na mínima aí, tá? Nesse exato momento. Ele tinha pago o último rendimento de R$ 1,12, tá? E aí, no caso, o penúltimo, né? Porque o último agora caiu para R$ 1,05. E isso aí provavelmente deve ter contribuído para essa queda aqui nessa cotação. Inclusive algumas coisas também a respeito do risco que a gente vai ver mais à frente que tem nesse relatório gerencial, tá? Continuando, ele vai falar aí sobre o mês de fevereiro, que é um mês com menos dias úteis, né? Ele meio que ressalta isso aqui, meio que como se fosse justificando esse baixo rendimento. E também cita que o fundo tem 12 centavos de cota aí de resultado acumulado não distribuído, tá? Ele também fala aqui que o rendimento do ativo aí é equivalente a 16,5 ao ano, considerando aí os últimos 12 meses. Também aqui na questão do panorama de crédito e o update da carteira, ele fala que sobre a questão macro, né, aí das americanas, que teve bastante repercussão no ambiente de crédito, né? Fala também a respeito do Bacen. Também na questão da carteira de crédito corporativa do fundo, que não possui nenhuma operação em atraso. Ele até cita aqui que no caso de créditos pulverizados é normal que se tenha inadimplência nas carteiras, né? Ele também cita a questão aí de mutuários que atrasam, mas aí nos meses seguintes regularizam. Fala sobre os graus de proteção a respeito das garantias. Cita a questão da crise imobiliária de 2015 e 2016, que não afetou nenhuma série sênior do PORD. E mais à frente a gente entra na operação que aí requer um ponto de atenção, tá? A Contininas, que representa aí 7,5% do patrimônio. Em novembro do ano passado, teve uma renegociação desse CRI. E aí a operação ganhou mais taxa, ganhou novas garantias. E agora já em fevereiro, tá? Houve a notícia na mídia sobre o atraso salarial em uma das unidades fabris da companhia, tá? Isso aí que já acende aquele alerta, né? Já atrasou ali os salários dos funcionários, porém a gente vai ver mais detalhes. Por exemplo, o CRI segue em dias, né? Permanece em dias. E também cita o caso que esses aluguéis são coletados em uma conta separada, né? É uma conta onde não tem ali a gerência da companhia. Ele até cita aqui, é uma conta sem que a companhia tenha ingerência nesses recursos, tá? E aí também mais à frente ele fala que a companhia esclareceu que devido aos problemas relacionados aí a Americanas, né, teve um impacto no fluxo de caixa de curto prazo, né? Teve um impacto completo aí no mercado, é o que ele cita aqui, que impactou o fluxo de caixa de curto prazo. E aí mais à frente cita que as obrigações foram totalmente sanadas, tá? O ponto de atenção é o seguinte também, além do que a gente está vendo aqui a respeito desse atraso que teve, que aí ele citou aqui que foi totalmente quitado. O problema é o seguinte, a gente vai aqui no Google, aqui coloca Conte Minas, coloca aqui em notícias, a gente vê muita notícia aqui a respeito da Conte Minas, como por exemplo aqui, prefeito de Campina Grande elege equipe para acompanhar a crise, tá? Conte Minas atrasa pagamento de salários há 2 meses, né? Já fica um pouco preocupante essa situação. Funcionário de Conte Minas em Blumenau fazem manifestação, tá? Vereador Alexandre alerta para crise grave na Conte Minas. E aí a gente puxar aqui tem várias notícias aí bem, digamos assim, que bem alarmantes, né? Bem preocupantes. E aí fica esse detalhe aí da Conte Minas para ir sempre acompanhando de perto, né? Diante de tantas notícias assim que a gente vê. Ele até cita aqui que entende que é um problema pontual, né? Porém a gente vê aquelas questões daquelas matérias ali no Google. Mas continuando, enfim, né? Destacamos que a estrutura de garantias do CRI, ele vai falar um pouco sobre as seguranças que ele tem a respeito dessa operação, é rígida, né? Ou seja, é uma garantia bem saudável.
contando com a alienação fiduciária dos imóveis não operacionais, cujos laudos de avaliação perfazem 2 vezes o saldo devedor. Também fala a questão da cessão fiduciária de recebível do contrato de permuta com a Moro do B, fluxo de aluguéis Home Center e Vicunha Texto, fiança, sócio controlador e fundo de liquidez. Aí são as garantias dessa operação. Tá? Mais à frente a gente tem um histórico de distribuição por cota aqui por ano, algo bem interessante aqui. Em 2022 é o segundo ano aqui com maior distribuição, foi 14,60 o ano passado, tá? Só perde aqui para 2016, tem um rendimento bem alto, 15,6. A gente fica a expectativa aí para ver como é que vai se comportar essa inflação e a taxa de juros. A gente vai ver já sobre os indexadores a respeito do ativo. E quanto aos meses de 2022, a gente vê o ápice aqui de R$ 1,72 por cota, que é muito, muito alto. Quanto ao número de cotas, vem crescendo bastante. Quanto à rentabilidade, comparando o PORD com a iFix, o PORD está bem lá na frente, tá? Quanto à análise de sensibilidade aqui na tabelinha dele, ele vai aqui até o limite de R$ 87,89. Porém, como a gente viu aqui, o preço dele está R$ 83,35. Eu fiz os cálculos aqui de interpolação para tentar achar um valor ali aproximado. E a gente tem um valor aqui de para R$ 83,75, um valor mais ou menos de IPCA mais 10,86, né? Que é um retorno bem alto, tá? Vamos olhar aqui mais à frente a DRE do ativo, onde um destaque aqui também, outro ponto, a gente vê que o CRI, aqui a questão dos juros, em janeiro foi na faixa de 5 milhões e 200 mil reais, e em fevereiro caiu muito, né? A gente sabe, teve ali, como ele citou, a questão dos dias úteis, que foram bem menores, né? Em quantidade, mas a gente vê que é uma diferença bem grande aqui, né? Teve uma queda muito grande na questão do volume financeiro dos CRIs, né? Nos juros dos CRIs. E aí a gente vai acompanhando para ver como é que vai se comportar isso agora nesse próximo mês. Continuando, total aí deu 3.900.000, né? Aproximadamente 3.950.000. Teve as despesas aqui abatidas e o fundo teve um resultado total aí de 3,6 milhões, né? Aproximadamente. E ele distribuiu um pouco mais, né? Ele distribuiu aí quase 4 milhões e aí chegou esse resultado de 1,5. Ou seja, se ele não tivesse usado as reservas, a gente vê aqui o que foi usado, 300 mil reais, ele tem entregue um resultado inferior a R$1,05, tá? Ou seja, para quem já achou que esse rendimento aqui foi pouco, ele poderia ter entregue menos ainda. Mais à frente a gente tem aqui o detalhamento aqui da carteira, onde a gente tem a maior parte aqui, está em séries únicas aqui de CRIs corporativos, seguidos do caixa, que é bem grande, né? Digamos aqui tem 16% do caixa. E quanto aos CRIs pulverizados da série sênior, a gente tem uma exposição aí de 11%, e no CRI corporativo sênior temos 5%, né? Digamos que essas duas aqui, essa de 11% e essa de 5% são as mais seguras, né? Já que são sêniors. Essa única aqui não quer dizer necessariamente que ela seja segura, né? Mas é um crédito corporativo, tá? Ele ainda tem uma pequena exposição aqui em mezanino, o CRI pulverizado mezanino, e tem 5% em fundos imobiliários, além de 8% em CRI pulverizado de série única. Mas à frente, na questão dos indexadores, a gente vê que tem aqui uma exposição maior no CDI, tá? Em seguida aí o IPCA com 37% de exposição. As taxas médias a gente tem aqui de CDI mais 5,16, que é uma taxa até alta, né? É uma taxa até ali de um fundo de médio risco, tá? O de médio risco chegando ali em alto rendimento. E no IPCA a gente vê uma taxa bem mais branda, né? Uma taxa bem mais suave aí, como se fosse um médio risco ali bem mais tranquilo, no caso do IPCA mais 8,1. Ok? Quanto à pulverização do CRI, a gente tem aí a tipologia, a maior parte em residencial, 80% são voltados aí para imóveis residenciais. Aqui ele vai falar um pouco sobre as garantias, aí de acordo com os CRIs, tá? Entrando agora nos ativos em carteira, a gente vê a maior posição aqui de 7,82 no CRI Arena MRV. Um detalhe aqui que a gente tem o nome MRV aqui, tem mais duas operações com o nome MRV, porém, pelo que dá a entender aqui, são operações distintas, tá? A gente não soma aqui esse 7,82 e com essas outras, até porque essa daqui é do estádio do Atlético Mineiro, tá? Então, no caso, a gente não soma aqui, a gente fica com 7,82, que está abaixo dos 10% que a gente julga ali como saudável de limite. Seguido aí do CRI Conta em Minas, que é a operação que a gente viu lá, né? Que é uma operação que é bom estar de olho aí, acompanhando o que é que vai acontecer, né? Se vai ter algum problema ou não, né? Então, um peso aí de 7,49 do patrimônio do ativo, tá? A gente vê aqui alguns fundos imobiliários, como o OUG 11, também tem um Canip 11 aqui, e tem aqui o lote 2, um FII aqui também, um peso
de 0,04, tá? Temos aqui o LFTT também, tem até o fundo que tem mais peso nele, tem 4,61 de exposição. Mais à frente a gente tem o detalhamento das operações em si. Lembrando aí, pelas taxas a gente tem aqui um fundo de médio a alto risco, né? Quanto aí a DRE, fica essa expectativa aí de ver como é que vai se comportar esse CRI aqui dos juros dos próximos meses, né? Que esse impacto tão grande que teve de janeiro para fevereiro, assim como também o andamento dessa operação da Conte Minas, tá? Deixa aí nos comentários se você tem interesse em adquirir esse ativo, se já teve, ou pretende entrar no ativo, né? Até porque ele está bastante descontado, né? Sobre VP de 0,86. Nesse valor aqui de R$1,05, né? Se a gente dividir aqui para ver quanto é que já dá o rendimento, considerando esse preço atual de cotação, a gente pode fazer até direto aqui sem colocar a vírgula já para sair mais rápido. A gente tem aí um rendimento de 1,25, considerando esse rendimento aqui que já foi uma baixa, né? Inclusive, mas a gente viu que ele poderia até ter entregue mesmo, mas caso ele vier a voltar a entregar um rendimento aí de 1,12, por exemplo, até maior, né? Vai subir bastante esse rendimento. Porém, tem esses detalhes que a gente viu, né? Aqueles pontos de atenção, né? Fica cada um aí para saber o risco, né? Entender um pouco sobre esses riscos e ver se vale a pena ou não, né? Não adianta dizer se o fundo vale ou não a pena. Isso aí vai de cada investidor. Cada um sabe suas margens, seus riscos que cada um quer correr, ok? Lembrando, se inscreve no canal, deixa esse like aí pra gente e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!